Ora Viva! Começo hoje o programa com uma frase de Clarice Lispector, que diz mais ou menos assim: o que você tem, todos podem ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Portanto, seja feliz e lute sempre por você mesmo. Voltamos já, porque hoje nós vamos falar sobre os 5 melhores alimentos para a sua saúde. E tem mais, os Açores em 3D. Imagine os cartões postais dos Açores impressos em 3D. Essa é uma nova tendência e já está a conquistar o mundo. Adriana Teles é que vem sempre trazer novidades. Adriana, o que você traz hoje pra gente e que tem a ver com os Açores e que já está tendo um caminho muito engraçado até mesmo para o exterior? Olá Claudinha, antes de mais, olha, isto é uma novidade ou algo que nós estamos a tentar que tenha uma boa saída e que as pessoas comecem a ver como uma boa recordação e uma recordação também física dos lugares que passam por aqui pelos Açores. E de uma forma tão diferente, 3D não é muito... A gente não encontra em todo lado, não é? Pois não. E passa a ser uma lembrança muito sofisticada. Sim, até pela forma como é representado e eu, ou pelo menos a minha opinião, acho que fica perfeito. Sim. Pode-se ver de todos os ângulos e representa bem aquilo que nós quisermos demonstrar. Exatamente. Nós temos algumas coisas representadas dos Açores. Aliás, se a gente for ver bem, nós temos muito bem representados os Açores aqui, porque temos tudo, da questão religiosa, do turismo e inclusive da natureza também, não é? Exato. Da Ilha Terceira temos, já digo aqui, as touradas. A tourada à corda, que é tipicamente terceirense. Olha, se calhar esse para mim é o meu preferido. Ok. Porque foi a coisa que eu impressionei quando eu cheguei aqui, foi ver uma tourada. Era algo mesmo completamente diferente. Exato. E é algo que a gente estava falando também aqui no programa há pouco. É realmente algo que é único, não é? É isso. Não existe também tourada como essa em mais lado nenhum. E de repente alguém que leve isso para um outro lugar... Até porque o guarda-chuva, da forma como está aberto, o touros, da forma como está a investir, existe. Por exemplo, em Espanha, eles também têm lá as suas largadas e tudo, só que é o touro a correr atrás de toda a gente. Eles fogem e neste caso não, está completamente o inverso. Está o touro a investir e tem alguém virado a ele. Exato. Também. Deve ser por isso que Deve ser por isso que é chamado Angra do Heroísmo, porque tem que ser mesmo um herói para enfrentar um touro. Ai, ai, ai. Então, na Ilha Terceira também temos a memória. A memória, sim. Temos a Nossa Senhora dos Milagres. A coroa de Espírito Santo é comum às 9 ilhas. Sim. E temos representado em vários tamanhos. Há o tamanho maior, que é este que está aqui representado na memória. E depois temos assim um tamanho mais pequenino de todos, que até é mais fácil de transportar porque também torna-se mais leve. Exato. E temos a hortênsia, que também é comum a todas as ilhas. Tem aquele que é muito engraçado, esse é o cão barbado. O cão barbado, exato. Que é uma das raças que está classificada como sendo açoriana. Exato. O barbado, na verdade, acho que é da terceira. Da terceira, sim. Exatamente. Eu gosto também daquele ali, Adriana, que é um relógio. Não é isso? Tem também a memória. Olha, eu estava tentando ver daqui. Neste caso, tem a memória gravada, mas pode-se gravar com qualquer coisa. Sim. Com qualquer uma destas figuras que está aqui representada, nós conseguimos colocar aqui. E, por exemplo, uma lembrança para um homem, até porque normalmente só tem as suas secretárias, tem o relógio que não é só bem feito porque funciona
e representa um sítio de passagem. Exato, exato. É uma coisa tão interessante porque quando vamos passear, no geral nós levamos sempre uma camiseta ou nós levamos uma caneta e agora afinal começa a ter situações diferentes e opções até um pouco mais sofisticadas porque não é para toda gente que a gente pode dar as mesmas lembranças. Claro, né? e isto serve perfeitamente como uma peça de decoração. E as que são religiosas, como o Seu Santo Cristo de São Miguel ou a Nossa Senhora dos Milagres, Sim. que se calhar há pessoas que não conhecem. Mas a coroa de Espírito Santo, há pessoas que são muito devotas. Claro. E, já aconteceu irem buscar, porque não têm uma coroa física, Sim. mas que, como tem o mesmo significado, levam Claro. para a decoração e porque é algo religioso para elas. Acredito que para as pessoas que vivem fora, os imigrantes, que gostam da cultura e das tradições daqui, que moram lá fora, deve dar um valor especial a peças como essa. Sim, que representam algo que existe lá. Exatamente, nos Açores. exatamente. Lá, cá, neste caso. Exato, exato. É interessante porque quando, já foi dito aqui, quando a gente viaja, que a gente leva aquelas prendinhas de colocar na geladeira, muitas daquelas coisas a gente não tem coragem de deixar exposto na casa da gente. Claro. Pois, Mas é mais isso- uma peça para ali e se calhar não são tão bem acabadas como estas. Como é que se faz isso, Adriana? É complicado? É difícil? Isso é uma máquina? Isso é feito a laser? É. O fecheiro em si é todo tratado no computador. Sim. Não vou negar, é algo que é um bocadinho difícil Sim. de se fazer. E depois a máquina, eu não sei tecnicamente explicar como é que aquilo se processa, Sim, mas o laser passa o cristal sem o danificar por fora e cria os pontos lá dentro que transformam a imagem. Aham. É como ele sei explicar, porque é Exato. isso que eu vejo quando está a gravar alguma das peças. Mas a gente olhando percebe mesmo que não é nada tão simples, Sim. não é? Temos aqui outras peças que eu gosto bastante. Esse coração, por acaso. Sim, o coração. Essas outras peças, temos, por exemplo, a maçã, temos o coração, são tudo peças e também os cubos. Esse cubo, o que tem? É uma face, um rosto? É. Isso que é feito com fotografia, não se pode fazer um 3D perfeito. interessante. É um 2D quase tridimensional, porque Sim. não se consegue, a não ser que se tirasse uma fotografia à parte de trás da cabeça e se fizesse a montagem. Sim, sim. Mas neste caso fica um 2D esticado e que E que dá ainda a impressão de 3D. Sim, pela frente vai parecer que é um 3D. Por trás, quando se vir, é que não tem. Ok. Mas dá para fazer qualquer fotografia, uma fotografia de família, e pode-se fazer ou no coração, ou na maçã, ou num cubo, ou num paralelepípedo desses, ou até mesmo nos porta-chaves, porque também existe. Neste caso, o que está aqui é a Nossa Senhora dos Milagres. Tem uma luz LED, Sim. que depois dá para ver bem o que é que está lá gravado, e também se pode gravar fotografias aqui, ou até mesmo em 2D. Ali nós temos uma imagem das portas Das portas da cidade, São Miguel. de São Miguel. Ou seja, temos ali São Miguel representado. O ananás é de praticamente todos os Açores também, não? São Miguel, São Miguel? principalmente. Pronto. Temos aqui que é a Nossa Senhora dos Milagres. O Senhor Santo Cristo de São Miguel também. Sim. O Coreto de São Jorge. De São Jorge. Tem alguma coisa da Graciosa que eu vi? Ou não? Não. Pronto. Mas se calhar vai ver em breve. Você tem sempre novidades e traz sempre alguma coisa pra Em gente. breve talvez terá, mas tanto a Coroa do Espírito Santo, que é comum a todas as ilhas, como a Hortência, dá para todas, e até a própria Hortência não tem escritilha nenhuma, tem em Açores no geral, Açores. porque todas as ilhas têm. E é como a própria Coroa do Espírito Santo. É uma todos são prendinha de devotos luxo. do seu Espírito Santo. É isso mesmo. Adriana, nosso tempo acabou. Muito obrigada por estar aqui, mas eu já despeço assim, sem ficar muito triste, porque eu sei que você volta. Isso me deixa feliz. Até mais, muito obrigada. Até a próxima. Claudine. A entrevista com a Adriana, olha, infelizmente acabou, mas você já sabe, Planeta Mulher continua, nós voltamos já já. Ter uma dieta equilibrada nem sempre é fácil, mas por isso mesmo eu tenho aqui a nutricionista Rossana Barros, que vai dizer pra gente qual o melhor caminho pra gente lutar
contra aqueles maus hábitos na alimentação e vamos falar hoje sobre os 5 melhores alimentos para a sua saúde. Aliás, para a nossa saúde, não é isso, Rosana? É sim. É Olá, isso. Claudina, obrigada. Eu que agradeço você estar aqui e hoje então estou muito entusiasmada, porque os piores estamos sempre a falar, mas os melhores quase sempre não falamos, não é isso? Sim, de certa forma é verdade. Acho que nós temos uma panóplia muito grande de alimentos que são bons, Exato. que nos são importantes, fazem parte, têm que fazer parte, é verdade, mas podemos apontar um ao outro que realmente nos possa trazer um pensamento mais positivo e, de certa forma, pensar neles e incuti-los mais no nosso dia-a-dia. Exatamente. Sabe que o meu filho fala uma coisa muito engraçada, ele diz assim: por que será que os alimentos que não são tão bons para a nossa saúde são tão mais bonitos? Você concorda com isso? Mais ou menos, mas sim, é verdade. Acho que Se calhar é por causa das embalagens. é o poder do marketing. Exato. O marketing, nesse caso, funciona muito bem. É verdade. As cores, a atração, aquelas cores quentes ou as cores frias, consoante a época. Acho que Brilho sim. de tudo, não é? A gente vai logo para a Sim, prateleira. Mas verdade. Mas hoje, então, vamos concentrar no que é melhor para a gente. E eu já vi aqui que temos grandes surpresas. Eu, por exemplo, fiquei muito surpreendida, pro positivo, evidente, quando estávamos a falar aqui agora há pouco. Então, antes de mais, qual é uma dica, antes da gente falar sobre o grupo dos 5 os melhores, qual é a dica que você tem para a gente pensar em alimentação saudável? Então, nós tratamos a alimentação saudável, não tem que ser a palavra dieta, não quer dizer a dieta de só comer alface, ou só beber água, ou só a alface e a sopa, ou fruta. Tem que ter tudo. O segredo é a diversidade. É, diversidade, exatamente, a palavra correta. Tem que haver tudo no nosso prato, tem que haver tudo na nossa alimentação, é necessário. Nós não estamos em pé, por acaso, nós temos músculos e ossos, não é? Exato. Mas além disso, todas as nossas membranas, por exemplo, são constituídas de gordura. Na sua constituição existe a gordura, ou seja, a tela própria, que nós dizemos que pode ser malefício, tem que fazer parte de nós, portanto, é necessário equilibrar todos os alimentos para que realmente haja saúde, e que haja um bem-estar. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim: um prato bem feito é um prato muito colorido. Ela estava certa? Sim, é verdade, é verdade. A parte do ser colorido preenche os olhos. Sim. O que os olhos veem, não é? Nós acabamos por comer. A história dos alimentos estarem na prateleira ou de alguma embalagem ser mais colorida é mais atrativo. O prato em si também nos transmite essa ideia. Se nós olharmos para um prato com poucas cores, vai se tornar monótono, vai ser podemos olhar para aquilo com pouca vontade de comer. Sim. Se for com mais cor, mais colorido, dá outra Já dá mais ideia, vontade dá de... vontade. Exato. Sim, Também sim, dá comemos vontade com os de comer. olhos. Sim, Essa é uma verdade. Comemos. Pronto, muito. então vamos lá nos nossos alimentos. Então, o primeiro de todos os alimentos, vamos ver lá na nossa tela. Água. Claro, não podia faltar. Claro, não podia faltar. Está no centro da roda dos alimentos, caso nunca tenham reparado. Sim. Passem a ver. E porquê está no centro e porquê que é tão importante. Qualquer um deles tem na sua constituição água, tirando a parte das gorduras que não é solúvel, não é? Sim. Não se misturam, mas de qualquer forma existe. Sim. Existem alimentos com mais água, existem alimentos com menos água, é verdade, mas existe. Eles fazem parte. As nossas células, o nosso corpo, desde crianças que nós nascemos com até 70% de água no nosso corpo, há uma diminuição ao longo da idade, das fases, sim. Então, quanto mais velhos vamos ficando, temos um pouco menos de água no organismo, é por aí? Sim. Ficamos, sei lá, um pouco mais desidratados? Podemos dizer isso? Não. A palavra desidratados não é correta porque estamos a falar numa forma de como se não existisse ou como se houvesse necessidade de repor. Ok. A desidratação passa por repor água, da forma como se liberta também tem que se repor. Mas o próprio organismo tem menos água. Nós, inicialmente, quando nascemos, temos até 70% de água no nosso corpo. Numa adolescência, passamos a ter entre 50, mais coisa, menos coisa, até adulto, depois na fase mais velhice, não é? Terceira idade, melhor, temos 40. Obviamente que depende da pessoa, mas mais ou menos é isto que se fala. Então isso significa que quanto mais velho a gente vai ficando, a gente precisa beber mais água?
mais ou menos. Sim. Não vamos pensar na necessidade de beber água, mas sim o nosso organismo ter presente aquela água. Sim. Não é por falta, não é porque nós não ingerimos ao ok, longo entendi. que há perda. Sim. Não, essa percentagem é visível por diversas Sei. situações do Mesmo nosso se a organismo. pessoa estiver hidratada, Sim, ok, sim, entendi, sim. entendi. É isso. Engraçado. Então, a água já está tudo dito da água e vamos então para a próxima imagem. Ah, ok. É essa que eu fiquei realmente muito surpreendida. Leite materno. Pois é muito importante. É verdade que não vai fazer parte da nossa vida. Sim. É passageiro. É periódico, sim. É periódico. É só na fase inicial, Sim. Os primeiros meses de vida. Mas é muito, muito importante. Ora, porquê? Porque o leite materno tem na sua constituição imunoglobulinas, que vai fazer parte das defesas da criança, do bebê. Ele nasce completamente indefeso, Sim. vai estar a desenvolver tanto a nível intestinal, a barreira intestinal, as suas enzimas, o estômago, a fase da digestão. Portanto, toda essa fase inicial vai depender muito do leite materno, as defesas que advêm dele mesmo. É importante. É engraçado que eu vi uma pesquisa há muito pouco tempo de uns cientistas holandeses que dizia que pessoas idosas, até em fase quase que terminal, e os cientistas, os médicos, davam leite materno e a pessoa conseguia reagir a determinados tipos de situação. Pode ser, eu por acaso nunca li, mas pode ser verdade no sentido em que realmente está presente as imunoglobulinas. Sim. O que é que faz? É assim um alimento fácil de ingerir, Exato, só beber, é rico e aí sim poderá ajudar. Exatamente. E agora então o terceiro. Esse eu adoro, tem sempre em casa. Ovos. Os ovos são mesmo bons para a saúde. É assim, os ovos, eu quis falar dos ovos porque os ovos não são maus para a saúde, Sim. como até à data ou como até há uns anos atrás se falava. Foi uma polêmica, né? Foi polémico. Que o ovo era quase sinónimo de colesterol. Exato. Tem a ver com a forma de confecção. Pode-se comer 3 ovos por semana, 4 ovos por semana, mas atenção à forma de o confeccionar. É importante a forma como confeccionamos. O facto de introduzirmos gorduras para os fritar torna-o menos positivos. Exato. Mas não é o próprio alimento, a forma como se acaba por confeccionar. Por exemplo, cozidos ou mesmo escalfados, Exato. são bons. Muito bem. O quarto, então, na nossa lista, vamos lá ver. Muito bem. São os vegetais. Sim, os vegetais, porquê? Quando eu estou a fazer planos alimentares, eu sempre digo, comam vegetais à vontade, não tem propriamente uma dose. Porquê? Porque realmente é um alimento que é muito rico. Um único vegetal consegue ter na sua constituição grande percentagem de água. Sim. Consegue ter minerais, diversos minerais, fibra, Sim. vitaminas. Portanto, é muito, muito rico. É um alimento muito rico para um alimento só. Se nós pensarmos noutros, que são inteiramente bons e que nos fazem falta, como eu já disse, qualquer um deles é importante, não desfazendo nenhum em particular, mas realmente um único alimento com tanta variedade Exato. de coisas boas para nós, que são necessárias de repor todos os dias, acho que sim, que será um bom alimento. Muito bem. E já agora por último, as frutas. As frutas têm um pouco a ver com a necessidade do açúcar. Sim. E assim, nós temos frutas muito boas, Exato. muito doces e sinceramente será uma ótima opção se nós pensarmos De em substituição, não é? do açúcar, exatamente. Do açúcar que nós dizemos o chocolate, ou Sim. as bolachinhas, ou qualquer coisa que realmente vá combater aquela necessidade de doce. Isto porque realmente existem, a fruta é rica em vitaminas, fibras, e além disso tem aquele gosto mesmo de doce. Exatamente. Por isso será uma ótima opção. Rosana, muito obrigada por estar aqui conosco. A nossa entrevista já terminou. Semana que vem você está de volta. Muito obrigada. Obrigada, Claudine. O nosso programa já está quase a acabar, mas ainda tem muito mais. E nós voltamos já já com coisas deliciosas. A escolha dos óculos de sol para as crianças vai bem além da estética. E é sobre isso que nós vamos falar agora com Carla Bretão,
muito bem acompanhada. Carla, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente no Planeta Mulher e trouxe uma mulherzinha aqui linda. Quem é essa? É Jamila. Ai, É uma Jamila. cliente nossa, Aham. nosso modelo. Modelo, mas tá mesmo linda, tá toda fashion. E esses óculos? Será que você pode me emprestar um bocadinho? Sim, Jamila, seus óculos são lindos, lindos. Como é que foi essa escolha? Foi você que... Foi a mãe ou foi a Jamila que escolheu? foi um bocadinho eu e um bocadinho a minha mãe. Ah, muito bem. Tem que ser assim mesmo, uma negociação. Mas eu acho que você escolheu mais, não? Eu acho que sim. Carla, então, hoje nosso assunto eu acho que é muito importante. Lá na nossa página do Facebook tem tido, assim, imensas perguntas sobre isso. A importância de ter o cuidado da escolha com os óculos. Afinal, não é só olhar uma armação e falar, essa é gira, a criança fica engraçada. Tem muitos cuidados que nós deveríamos preocupar, não é isso? Exatamente. A escolha das armações para as crianças deve ser sempre uma escolha partilhada entre o filho ou filha e os pais. Já aí a mãe da Jamila acertou. Exatamente. Muito E partilhada porquê? Porque a criança tem que gostar da cor, tem que ser apelativo, para ela também ter uma habituação e para se sentir bem com a armação. E depois há uma série de cuidados que têm que ser tomados pelos pais para que não haja deformações do rosto da criança. Ou seja, as armações para crianças devem ser leves, finas, inquebráveis ou de material que não cause problemas quando há uma queda ou quando faça um desporto, por exemplo. Quando nós falamos aqui em deformações, é o quê? É quando é muito pesado e machuca o nariz, Exatamente. é isso? Ou seja, o óculo deve ser leve Sim. e deve ser adaptado, a ponte nasal tem que ser bem adaptada ao nariz da criança. Sim. Ou seja, se a armação não for bem adaptada ao nariz da criança, pode surgir deformações. Por isso mesmo, há óculos específicos para determinadas idades. Por exemplo, até aos 4 anos, uma criança ainda não tem o seu nariz ou a sua cana do nariz bem formada. Porque isso aqui tudo é cartilagem, né? Não tem apoio, Sim. não tem apoio. E então tem que usar um óculos especial. Ou seja, o óculo deverá ter uma ponte anatómica em gel que se adapta bem e não cria marcas nem pressões no nariz da criança e depois que seja adaptável na medida entre a têmpora e a orelha. Ou seja, é uma haste de corda Sim. que pode ser cortada à sim. medida da criança e assim fica totalmente ajustado ao rosto. E por isso a escolha é muito importante, porque nós não queremos que os nossos filhos tenham uma cara deformada e que criem problemas para o futuro, que tenham pressões desadequadas, não só no rosto, como atrás da orelha, na cana do nariz. E por isso, até aos 4 anos, há que ter muito cuidado. Com os óculos desses, eles são tão leves. São muito leves. Que se calhar a criança nem sequer percebe que está com os óculos no rosto. Sim. Ou seja, e a ideia é um pouco essa, é que a criança sinta que tem o óculo, mas de uma forma que não incomode e que não faça com que ela tire do rosto. Quase que incorpora no rosto da criança, Exatamente. não é? Por isso, a forma como o cuidado com que esta armação é feita para haver uma perfeita adaptação na ponte, que é em gel, é muito maleável, e a questão da haste em corda, que é chamada haste em corda, que pode ser ajustável à medida do rosto da criança. Porque a criança ainda não tem aquele cuidado de estar sempre ajustando o óculos e de repente se ela baixa o rosto, se não tiver esse cuidado já cai. Exatamente. E a criança com 4 anos geralmente é muito mais ativa mesmo. E por isso não é preciso ter muito cuidado até aos 4 anos com a armação que se escolhe para a criança. A partir daí também é necessário ter cuidados, Sim. porque também podem existir deformações, a criança está em crescimento e por isso a ponte tem que ser perfeitamente ajustada ao rosto. O olho deve estar centrado na lente, não pode haver pressões
nas têmporas, Sim. nem pode haver pressões atrás da orelha. Ok. E tudo isto tem que ser pensado na altura da compra e com a ajuda, obviamente, do técnico Claro, que claro. está a acompanhar a venda. Então, mas as crianças que vão para a escola, imagina ficar com isso apertando a aula Exatamente. inteira, é impossível. Aí fica naquele Claro dilema, que sim. ou usa óculos para poder ver ou não consegue ficar com aquilo Sim, no porque rosto. se o óculo incomodar a criança, necessariamente ele irá Ela vai tirá-lo. tirar. Não, É verdade. não há hipóteses. E depois há uma outra questão que tem a ver com... há crianças que desenvolvem alergias em contacto Sim. com metais ou com outro tipo de plásticos. E então existem óculos específicos para crianças alérgicas, em que quer a haste, quer a ponte do óculo, são feitas em materiais que não contêm qualquer tipo de derivado de petróleo. E isso faz com que a criança não tenha alergia no contacto da pele com o seu óculo. E isso, então, existe recurso para tudo, é impressionante, Existe recurso não para é? tudo. E depois também temos o óculo para aquela criança, embora todos os óculos sejam bastante resistentes, os óculos em acetato, resistentes, leves, existem também soluções muito adequadas a crianças muito mexidas. Pois. Conheço um lá em casa. Que são crianças que têm pouco cuidado com os óculos, que brincam muito e que por vezes tiram, colocam na são mochila desadequadas Sim. em termos de utilização. E por isso há óculos perfeitos para esse tipo de criança que são quase inquebráveis, não é? Jamila, você usa óculos há quanto tempo? Você lembra? Desde os 6 anos. Desde os 6 anos. Hoje você tem quantos anos? 8. 8. Então já tem um tempinho. Você quebrava muitos óculos ou não? Às vezes. Às vezes, não é? E desses aqui, qual é que você gosta mais? Se não fosse o seu realmente é mais lindo. Tem até uns brilhinhos aqui do lado. Mas desses aqui, qual que você gostava? Aquelas ali. Quais são? Ah, a cor é linda. Quer experimentar aí pra gente ver? Estes são capazes de ser um bocadinho pequeninos De para a pequenos Jamila. pra ela, né? Esse seria o quê? Pra 4 anos, 5? Olha, mas mesmo assim, Mesmo assim, sim. tem carinha mesmo de modelo, tudo fica bem. Embora a Jamila tenha o olho grande e convém que a ocular se enquadre de forma perfeita no olho, aconselhávamos sempre também um bocadinho acima. Sim, Embora este... Esse também ficou giro? É. E a cor também valoriza então, porque ela tem os olhos muito giros. As crianças devem usar realmente cores vivas para se sentirem bem. Sim. As cores vivas são alegres, dão alegria e as crianças devem optar por essas cores. Ó, Jamila, quando você vai sair de casa, você corre e pega seus óculos ou não? A mamãe tem que estar sempre a dizer, usa os óculos. Sim, às vezes a minha empregada tem que me dar os óculos. Esquece em casa. Mas já teve assim alguma época que você não queria usar os óculos ou você sempre gostou deles? Foi quando eu estava no segundo ano, na pré e no Sim. primeiro. Na pré e no primeiro eu estava ansiosa que queria usar óculos, mas depois fartei-me deles. São fases, não é? Uma época que é mais, outra época. Mas eu acho que aquele ali, então, eu acho que você quer usar sempre. Sim. Ah, eu bem percebi mesmo isso. Então já pode voltar e colocar os seus, então, tá bem? Carla, recadinhos, então? Bom, ter sempre muita atenção com o óculo que se escolhe para os filhos, terem atenção que sejam armações leves, finas, coloridas, com lentes orgânicas, que são lentes praticamente inquebráveis, que para a prática de desporto utilizem óculos Também tem específicos isso. de desporto. Esta lente é uma lente que posso arriscar dizer que não quebra mesmo. Sim. É uma lente muito, muito resistente, é orgânica, muito resistente e adaptada mesmo para a prática de desportos. E não por deixa transpirar muito. Não é que E não não deixa, deixa- não faz o vapor, né? ajuda a não embaciar a lente, ou seja, a criança transpira, mas como tem um sistema De ventilação, de se calhar? ventilação, Sim. permite que a criança continue a jogar, a fazer o seu jogo, o seu desporto, sem embaciar as lentes. Muito bem.
em relação a este tipo de armação. Dá muito mais confiança. Sim. A criança faz o seu desporto de uma forma muito mais comprometida, mais E com estilo, leve. né? E com Aquele estilo. mesmo estilo. Com Muito bem. estilo. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas vocês já sabem, estão sempre convidadas a voltar aqui para falar Obrigada. desses assuntos que são muito importantes. Jamila, muito obrigada. E iluminou aqui o nosso estúdio. O estúdio ficou muito mais bonito e cor-de-rosa com você, viu? Muito obrigada. Carla Bretão, Obrigada. muito obrigada pela participação e até a próxima. Até à próxima, obrigada. E é assim que nós terminamos o Planeta Mulher, vendo o melhor que tem da nossa vida. Um grande beijinho e até a semana que vem. Estaremos aqui para você.